Se você está procurando dicas de química de última hora para a prova do Enem, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar. Aqui no meu canal, você sabe, a gente tem duas playlists com 100 questões para o Enem, para você praticar e treinar para essa prova de química que você vai enfrentar daqui 2 dias. Mas se você está procurando aqui na internet dicas de última hora, então nesse vídeo você vai assistir a resolução de algumas questões de provas antigas do Enem que podem ajudar na sua revisão. Para você entender como é que funciona, primeiro eu vou te contar que eu montei há alguns meses já uma lista com 100 questões para o Enem e eu coloquei disponível para venda num desses sites para venda de cursos. Esse PDF ele contém 10 temas e eu vou fazer algumas questões desses temas e eu sempre vou avisando você que tema que é que eu estou resolvendo a questão. Então, vamos começar com o tema número 1, desvendando a matéria e suas transformações. Eu escolhi para fazer aqui com vocês essa questão de número 5. A minha escolha está baseada no fato de que com esse tema, o tema abordado nessa questão, eu posso aproveitar e fazer algumas revisões que podem ser interessantes para vocês. Eu vou escrever usando a minha mesa digitalizadora, para quem está sempre acompanhando o canal sabe que eu tenho uma mesa e eu escrevo, a letra não fica tão boa, mas dá para entender. Então vamos começar com a leitura do enunciado. É uma questão de 2022. O enunciado disse: água bruta coletada nos mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos. Essa informação já importa para o estudante, significa que é um sólido que não está dissolvido, o que deixa com um aspecto turvo, sujo. Para se obter uma água límpida, limpa e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água, ETA, estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. O Enem sempre cobra tratamento de água, tratamento de esgoto, separação de misturas. O que eu quero sugerir com essa questão? Que você retome tratamento de água. É um assunto importante. Essas fases são importantes. O Enem já cobrou qual é a etapa química: coagulação, floculação, fluoretação e desinfecção. Quais são as etapas físicas? A decantação, a filtração, enfim, você precisa entender de tratamento de água. Mas nessa questão a pergunta é: qual é a etapa que ocorre a retirada de grande quantidade, de grande parte desse sólido? A gente sabe que a coagulação é aquela etapa que forma aquelas bolotinhas, aqueles flóculos, que atraem sujeiras e fazem os seus sólidos irem para o fundo e decantarem. Não é a coagulação. A decantação é uma separação de misturas que tira sólidos, e tira sólidos que estão ali e sólidos que foram agregados ao seu coágulo, à sua coagulação, à sua base fraca. É decantação o gabarito dessa questão. Muita gente reclamou, pensou que fosse filtração. Vou passar uma dica aqui, ó. A decantação, ela separa misturas heterogêneas do tipo sólido líquido, assim como a filtração. Por que a gente não marca a letra C? Porque a filtração, no tratamento de água, ela é um tratamento mais refinado, ela é a etapa final, ela vai tirar o que a decantação não deu conta. Então a filtração aqui, ela é mais refinada, ela é mais detalhada, mais cuidadosa. Então não é a filtração que tira grande parte, mas sim a decantação que tira grande parte dos sólidos no tratamento de água. A desinfecção a gente vai adicionar principalmente hipoclorito de sódio ou algum composto com cloro. O hipoclorito de sódio é um sal bem importante, é o sal que está na água sanitária, ele serve para matar bactérias, meu aluno tem que saber disso, isso pode aparecer nas provas. E por fim, fluoretação seria a adição de flúor, de fluoretos de alguma maneira, e esse fluoreto ele auxilia no combate à cáries. Então o flúor é adicionado na água no Brasil para combater cárie da população brasileira. Essa questão número 5, a gente falou sobre a matéria e suas transformações. Nós vamos agora estudar o segredo das ligações e das moléculas. Nesse módulo 2 desse PDF, eu escolhi a questão número 9, uma questão antiga, mas eu vou aproveitar para retomar um assunto importante quando a gente estuda ligações químicas. O enunciado dessa questão me trouxe: a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo.
Tais micelas têm, em sua estrutura, partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e óleos. Referência? Pergunta. A substância capaz de formar a estrutura mencionada é... Então, está falando sobre sabão, está falando sobre limpeza, está sendo falado sobre moléculas que podem formar o sabão. Então, como é que forma o sabão? O que a gente tem que lembrar sobre o sabão? Gosto de brincar que o sabão é um salbão. Então, é um ácido carboxílico que perdeu hidrogênio, ganhou um cátion de uma base forte. Então, aqui nós vamos ter o Na. Podia ser K, mas o mais comum é ter o sódio. Lembra? A soda cáustica utilizada para fazer sabão. Então, essa região que eu fiz aqui é a região polar de um sabão. Então, sabendo que a região polar de um sabão tem isso, eu cancelo a alternativa que tem um hidrocarboneto, cancelo a alternativa que tem um éter e cancelo a alternativa que tem um ácido carboxílico. Então, eu estou com duas opções. Aí, o que eu preciso que você se lembre é que no sabão você precisa ter uma longa cadeia apolar. Para bater com a da alternativa, ó, vou pôr 16 aqui, ó, para dar os 17, e aqui o CH3. Essa porção que está aqui é a porção apolar do meu sabão. Então, para você ter sabão, você tem que ter uma cadeia, uma parte polar, que é essa parte que está aqui, que tem o sal de ácido carboxílico, e essa parte apolar que é derivada do hidrocarboneto, por isso aqui o gabarito. Para ajudar a compor a sua revisão, eu quero também falar sobre as interações que podem acontecer com a molécula de água aqui na parte polar. Vou desenhar uma molécula de água aqui, olha, angular, lembra? Água angular. Entre o hidrogênio da minha molécula de água e o oxigênio do sal de ácido carboxílico, ocorre uma interação especial que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Lembra disso? Melhor falar ligação de hidrogênio do que falar ponte de hidrogênio. Mas o que eu quero te mostrar, o motivo pelo qual eu escolhi fazer essa questão é que quando a molécula de água interage com os íons do sabão, a interação que acontece é uma outra, que eu quero retomar com vocês, é uma que o Enem gosta muito. Essa interação que está aqui nós chamamos de íon dipolo. Então, quando você for estudar ligações químicas, estuda junto forças intermoleculares e estuda a interação do tipo íon dipolo. Por que não é intermolecular? Porque é um íon e a água que é um dipolo. Então, vou só abreviar aqui, ó. LH de ligação de hidrogênio, e aqui, ó, é uma interação do tipo íon, porque o Na é um íon e um dipolo. Só para completar, então, qual o nome da interação que rola entre a parte apolar e qualquer gordura, por exemplo? Dipolo induzido, qualquer outra estrutura apolar também. Então, o objetivo de fazer essa segunda questão era que você pudesse fazer uma revisão de ligações químicas e de forças intermoleculares. E eu espero que você tenha aproveitado os termos que eu acabei utilizando aqui. Voltando para o meu índice, então, acabei de fazer com vocês o módulo 2. Agora eu vou para o módulo 3, falar sobre funções e reações inorgânicas. E aí, no universo das 10 questões, eu separei essa aqui pra gente, que caiu no Enem de 2022. Com ela, eu posso fazer uma revisão um pouco mais interessante. Eu vou dizer assim, ó, que fica aqui minha aposta. Vamos dizer assim, que nessa playlist fica minha aposta a esses temas abordados nas questões que eu tô fazendo hoje com vocês. Então, vou começar agora a leitura desse enunciado. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, carbonato de cálcio, a uma solução contendo ácido clorídrico HCl, observando a liberação de um gás com aumento de temperatura. Então agora quero notar com vocês, aqui está o mármore, esse aqui, ó, o mármore está indicado, é o carbonato de cálcio, e aí você jogou ácido, então está tendo uma reação entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio. Você precisa fazer a reação aqui, eu vou invadir o espaço da outra questão, e aqui então vai ficar assim, ó, cálcio 2+, carbonato 2-, precisa lembrar que a carga do cálcio é +2 porque ele é da família 2A, e a carga do carbonato é -2. O ácido é H+ e Cl-, e nós vamos promover uma dupla troca. Vai formar um composto CaCl2 e também um ácido H2CO3. Gente, você não pode esquecer que esse ácido é um ácido que decompõe facilmente, e ele se decompõe em água
e ainda gás carbônico. Se ele se decompõe em água e gás carbônico, o que você observa de gás sendo produzido é o gás carbônico, como está indicado aqui na alternativa C. O que eu quero trazer de revisão aqui? O que eu quero trazer de dica para você? Eu espero que você lembre, qualquer sal de carbonato, esse aqui é o carbonato, reagindo com qualquer ácido, vai gerar gás carbônico. Esse gás carbônico que é produzido de maneira rápida, que me dá a impressão de fervura, nós chamamos de efervescência. Então lembra dessa dica, dessa questão. Sal de carbonato ou até bicarbonato, na presença de ácido, qualquer ácido, vai formar ácido carbônico, vai ter formação de bolhas, você vai ver, e o Enem gosta de cobrar. Feito essa questão, acabei de terminar a terceira questão, dica para você fazer a prova do Enem que está chegando. Vou agora para o tema radioatividade. Vamos ver o que eu separei para a gente fazer aqui. Nesse módulo 4, em que foi abordado aqui radioatividade, escolhi essa segunda questão para a gente resolver. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo-131, responsável por enfermidade nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131 foi monitorado por 14 dias. Após o período de 40 dias, qual é a massa residual desse isótopo? Essa questão é sobre meia-vida. Essa tabela é para você usar e descobrir a meia-vida. Tudo começa com a quantidade inicial de 12 picograma. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazendo decaimento até chegar no número que tem na minha tabela. E vou fazendo decaimentos de metade em metade. A metade de 12 é 6 picogramas. E o tempo que demora para sair de 12 e chegar em 6, que é a metade, chama meia-vida. Então, partindo de 12 e chegando em 6, o tempo que demorou tá aqui, meia-vida. Então, eu acabei de concluir que a meia-vida do iodo é de 8 dias. E observem que foi monitorado por 14 dias. Mas a pergunta não é qual é a meia-vida. Eu precisava dessa informação, mas a pergunta é outra. Após um período de 40 dias. Então, eu vou ter que pensar por quantos decaimentos essa amostra vai passar. Ela já passou pelo primeiro decaimento, tá aqui, vou escrever 8 dias com vocês. E vamos decaindo. Faço assim com os meus alunos. Metade de 6, 3. Metade de 3, 1,5. E sempre sem esquecer de ir somando os 8 dias. Olha, uma coisa que você pode perceber é que se serão 40 dias e cada meia-vida vale 8 dias, então é só fazer 5 decaimentos. 40 dividido por 8, 5 decaimentos. Vamos seguir fazendo. A metade de 1,5 é 0,75. Foram mais 8 dias, foram 4 decaimentos. Vou decair mais uma vez. A metade de 0,75 vai ser 0,375 microgramas. E como a questão me perguntou, é mais próximo de quanto? 0,35 é mais próximo de 0,4 microgramas, portanto, alternativa D. O tema radioatividade é um tema muito importante. Eu espero que você lembre que a alfa é 4 em cima, 2 embaixo, que a beta é 0 e menos 1, que meia-vida é isso, como é a bomba atômica, o que significa reação em cadeia. É um tema que acho que quase todo mundo está apostando de aparecer na prova de química. Com a resolução dessa questão, a gente acabou de concluir, então, o módulo 4. Vamos agora para o módulo 5, que vamos conversar sobre cálculos na química, que é o que todo ano tem no Enem sem falta. Escolhi pra gente uma questão que eu fiz com todos os meus alunos, que eu pude resolver exercícios do Enem. Vou fazer essa questão, porque ela não é uma questão difícil, ela não é uma questão que você pode pular, ela é uma questão que você consegue fazer e a resolução não é complicada. Vem ver comigo como é que é. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução com nitrato de mercúrio primeiro, que não foi utilizado em aula prática. Cada frasco contém esse número. Ele tá te avisando que tá de nitrato de mercúrio. Tá aqui a substância que ele falou pra gente. Vou seguir. Dissolvidos em água. Temendo a toxicidade do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação que tá aqui. O Enem foi simpático, ela já tá balanceada. Vamos seguir. Na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco.
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 e 1,4. O aluno experiente do Enem fica ansioso se vai ter que fazer muita conta. Não vai, confia. Segue comigo, ó. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa ferida. O assistente organizou os resultados na forma de gráfico que relacionava massa do NaCl, então nesse eixo aqui, talvez eu precise aumentar para todo mundo enxergar, massa do NaCl e massa do cloreto de sódio, tá aqui. A massa do NaCl adicionada com a massa de cloreto de mercúrio foi obtida em cada frasco. Sabendo as massas molares, ó, oferecidas as massas molares de cada uma das substâncias, qual que é o gráfico que está aqui? Minha sugestão, moçada, pega essa equação e monta as 3 linhas da estequiometria. Se você não lembra, vou deixar um vídeo aqui, estequiometria, assunto certo. Vou pôr aqui, ó, o nitrato de mercúrio, a primeira substância que está aqui. Vou colocar o número do balanceamento dela, que é 1, então a gente fala 1 mol desse. Vou colocar aqui o NaCl, que é outra substância que está aqui, ó, o número de mol dela, 2 mol, e ainda o cloreto de mercúrio. Tá um pouco apertadinho aqui, mas vou seguir fazendo assim. O enunciado me deu as massas molares, olha, essa substância, a massa molar dela é 525, tá aqui essa informação. O NaCl tem uma massa molar 58, 2 mols disso vai me dar 116 gramas, e 1 mol do cloreto de mercúrio, 472. Eu preciso que você se lembre quanto é que tem no frasco, que ele falou desde o começo pra gente. A questão nos avisou no começo da questão, no começo do enunciado, que tinha 5,25 gramas do nitrato de mercúrio. Então observa que é muito fácil a proporção, dividiu por 100, já vou marcar aqui, ó, 1,16 e aqui é 4,72. Então vamos pensar comigo, ó, para consumir tudo que está contaminado, que é o 5,25, quanto que vai gastar de NaCl? 1,16. Então, a quantidade máxima para ter uma reação completa é 1,16 do NaCl. E quando for 1,16 do NaCl, esse número tem que estar associado a esse número do cloreto de mercúrio. Por quê? Porque quando o número de sódio for esse, o de mercúrio é esse. Então, eu vou procurar no gráfico quando é que esse ponto está real aqui no gráfico, ó. Cada 0,6 de NaCl, 4,70. Não, esse ponto não pode. Não é essa a alternativa. Então, a gente vai julgar o ponto. Olha só. Aqui, ó. Ah, aqui deve ser 1,16 sim. Ah, e aqui tá bem perto do 4. Esse ponto pode ser. Aqui nem tem um ponto de encontro. Vamos seguir olhando. Ó, aqui tem um ponto. Esse pode ser. Aqui nem tem um ponto de encontro. Então, tô entre esses dois gráficos. Aí agora, ó, que você tem que pensar comigo. Será que, já que esse ponto tá batendo, será que quando for 0 de NaCl tem um pouquinho de cloreto de mercúrio? Ou será que quando não tiver NaCl, não tem cloreto de mercúrio? Será que quando não tem reagente, tem um pouquinho de produto? Claro que não. Então o gabarito é esse gráfico aqui, é esse gráfico que parte do 0 e tem um ponto de encontro. Resolução bem rápida que envolve cálculo estequiométrico. Moçada, eu tô com medo desse vídeo não ficar pronto, porque eu tenho que editar, fazer pequenos cortes e liberar ele para a internet hoje, sexta-feira, à noite, super véspera da prova. Eu vou liberar esse vídeo hoje e quero saber de você. Você quer assistir mais 5 questões? Deixa um comentário aqui no vídeo, ajuda o vídeo a engajar, compartilhe com seus amigos que estão procurando dica de última hora, e aí, se eu tiver um número razoável aí, eu vou jogar baixo, hein? Vou jogar 5 comentários, já que eu fiz 5 questões. Se eu tiver 5 comentários aqui, resolve mais 5 questões, eu faço mais 5. Então, ajuda a divulgar esse vídeo, ajuda o pessoal a deixar comentário que eu faço mais 5 questões e publico sábado de manhã, muito em cima da prova do Enem. Então, é dica de última hora. Espero que você tenha gostado dessas 5 primeiras questões. Deixe um comentário, divulgue esse vídeo, ajuda o meu canal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo, boa prova e até mais!